Olá a todos. Então, hoje vamos falar sobre perdão. Vamos descomplicar o perdão. Às vezes podemos achar que perdoar é uma coisa muito difícil, mas vamos tentar ver de outra maneira. Então, em primeiro lugar, o perdão é muito importante para conseguirmos seguir a nossa vida em frente de uma forma mais leve, ok? Ahm, Muitas vezes estamos num dia que até é bom e às vezes vem-nos uma memória à cabeça de uma situação, de uma pessoa, de algo que nos magoou muito e parece que até ficamos assim um bocadinho destabilizados por alguns momentos ou há situações que até ao fim do dia tira-nos o sono, muitas vezes, essas mágoas, essas situações que temos. E então perdoar é isso, é mandar fora a dor, ok? É a mágoa que sentimos sobre um assunto, sobre uma pessoa ou sobre uma situação. O perdão é para nós, ok? Quando eu às vezes digo nas minhas consultas que temos que perdoar a mãe ou o pai ou o ex-marido, as pessoas dizem: não, eu não quero perdoar porque foi demasiado mal, porque me magoou muito, porque isto ou porque aquilo. Ok, então se aquela pessoa e aquela situação naquela altura e naquele momento nos magoou muito, foi uma coisa difícil para nós, porque é que nós havemos estar a alimentar e, entre aspas, a dar esse gostinho a essa pessoa até ao fim dos nossos dias. Não, é mais fácil libertar isso, deixar de sentir essa dor, andarmos para a frente, é mais fácil, não é? Mas atenção, aqui o que é necessário entender é que para perdoar, não é necessário voltarmos a gostar daquela pessoa, voltarmos a relacionar-nos com ela, não é nada disso, ok? Perdoar é compreender, é tentarmos pensar na situação em si, no que é que aconteceu e tentarmos compreender, analisar e refletir aquele momento, aquela situação. Primeiro, temos que pensar que, seja o que for que tenha acontecido, será que realmente nós tivemos culpa daquela situação? Será que realmente a outra pessoa teve culpa daquela situação? Às vezes existe muito aquela frase que eu às vezes utilizo de não conseguirmos calçar o sapato dos outros. Por vezes temos que pensar que aquela pessoa pode ter feito algo muito mau, mas pode ter sido com uma intenção boa, ok? Temos que analisar se a situação ou se aquela pessoa fez com uma intenção de malícia, de realmente de maldade, ou se fez com uma boa intenção, apesar de nos ter magoado e de nos ter ferido na mesma, ok? E de nos ter causado a dor e o desconforto, mas temos que analisar, ok? Muitas vezes acontecem coisas que são mal entendidas. Por exemplo, lembro-me de uma situação em que era um cliente que dava-se muito bem com um colega de trabalho, já eram amigos há muito tempo, há muitos anos, e esse colega de trabalho tinha uma relação muito próxima com o chefe ou com o dono dessa empresa. E o meu cliente achava que devia progredir, achava-se injustiçado, achava que tinha todas as condições possíveis e imaginárias para progredir, no entanto, nunca progredia, nunca o subiam de patamar, nunca valorizavam a 100% o trabalho dele. O que é que acontece? O colega de trabalho, por bem dele, uma vez teve uma conversa, como tinha uma relação assim mais próxima com o chefe, com o dono da empresa, sobre isso, que achava que ele era uma pessoa que tinha muito potencial, que podia evoluir mais, que whatever. O que é que aconteceu? Arranjou-lhe um grande problema. A vida dele na empresa tornou-se muito pior ainda. Ele deixou simplesmente de falar com esse colega que o tentou ajudar, ok? Então, às vezes é o que eu vos digo, é nestes exemplos que vamos ver. Aquele colega foi falar com o chefe com o intuito de o ajudar. Depois prejudicou-o muito, mas a intenção foi boa, ok? Apesar de o ter prejudicado, a intenção era boa, a intenção não era prejudicar, pelo contrário, era que ele evoluísse, que ele aparecesse, que ele
conseguisse chegar mais à frente na carreira dele. Pronto. E com isso se perde uma amizade. Por exemplo, isto é um exemplo. Temos que desapegar da dor e da raiva em relação a coisas que nos magoam e pessoas que nos fazem mal. Sempre. Para nosso bem, ok? Então imaginem que a dor, a raiva e a mágoa é uma batata quente, a escaldar que nós temos na nossa mão. A outra pessoa não tem essa batata na mão dela. Nós é que temos, nós é que nos estamos a queimar todos os dias, a pensar naquilo e a batata continua a queimar e nós não largamos a batata, ok? Então é isto, é largar a batata, certo? Porque nós é que temos que estar bem. As outras pessoas, claro que também têm que estar bem, mas têm que fazer por isso também têm que passar pelos seus processos, certo? Depois, temos que entender e analisar qual foi a nossa responsabilidade naquela situação, ok? De que forma é que nós intervimos, de que forma é que fomos nós que levámos àquela situação, mesmo que tenha sido sem querer ou inconsciente, ok? Devemos analisar sempre essa parte também. Depois as consequências da situação. Será que as consequências foram assim tão graves? Imaginem uma discussão entre irmãos adultos, ok? E que ali no calor da discussão se diz ali 2 ou 3 coisitas menos boas que magoaram muito o outro irmão. A discussão acaba, certo? Cada um vai para a sua casa. O que fica é aqui uns alfinetezinhos no nosso coração. Mas na realidade, que consequências foram essas? O que é que transtornou a vossa vida de tal modo que faz com que vocês não perdoem aquela pessoa, aquela situação? Não houve uma consequência efetiva, a não ser os alfinetezinhos que temos no nosso coração e que devemos pensar assim, ok, foi no calor do momento, foi na altura, foi da boca para fora, vamos lá em frente. Ou mesmo que achem que não foi, acham que foi sentido, vamos em frente na mesma, ok? Se acham que aquilo que a pessoa vos disse é verdade e que devem pensar sobre isso e fazer alguma mudança, então procurem fazer essa mudança, procurem mudar alguma coisa. Se acham que aquilo que a pessoa vos disse está completamente fora da realidade e que foi só para vos magoar ou para vos atingir, larguem a batata, ok? Deixem estar a batata. Cada pessoa tem a sua opinião, cada pessoa tem a sua visão e a sua percepção sobre as coisas e nós não podemos estar o resto da nossa vida a sofrer com certas coisas, está bem? E olhem, muitas vezes temos que pensar também, porque é que aquela pessoa nos fez mal, ou nos disse aquilo, ou nos tratou mal, ou nos magoou? Será que aquela pessoa também não foi maltratada, magoada por outra pessoa, ou pela vida, ou por circunstâncias, e naquele momento acaba por projetar para vocês as mágoas e as frustrações que ela carrega? Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes são aquelas pessoas que comumente e em conversa de amigos até se chamam ela é uma mal amada ou ele é um mal amado, ok? E acham que essas pessoas têm esse mérito, ok? A vida delas já é assim, elas já são assim, já tiveram um tratamento da vida se calhar um bocadinho pior que aquele que nós tivemos, ou melhor, não interessa, cada um sente da forma que sente as coisas, mas tentem dar um bocadinho de condescendência também às pessoas. Não levem tudo a peito, não é tudo a sério. E se calhar essas pessoas também por vezes são as pessoas que mais precisam de ajuda. E então também temos que ter um bocadinho de tolerância e compaixão pelos outros, ok? Estas são algumas das dicas que eu vos dou para analisarem. Pensem numa situação que vos magoou, tentem analisar estes itens, estas questões, estes balõezinhos que eu acabei de mandar para o ar e tentem ver se conseguem entender, porque só quando a gente entende, quando nos conseguimos quase que, entre aspas, pôr-nos no sapato do outro, é que conseguimos também perdoar, porque conseguimos perceber de uma forma diferente, está bem? E se precisarem de alguma ajuda, já sabem, podem nos contactar
pelas redes sociais, pelo Angels and Dreams, pelo da Sónia Henriques ou pelo meu, Inês Santos. Ok? Um grande beijinho e muita luz e amor para todos.